Graças a Deus, nós estamos aqui no templo da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Santo Ângelo. Em nome do Senhor Jesus, entramos aí em uma nova live nesta noite. Queremos convidar os nossos amigos, nossos irmãos que estão ligados com a gente, compartilhando e convidando as pessoas para que a gente possa fazer um momento bonito, onde a gente vai estar falando da palavra de Deus e com certeza Deus vai estar se manifestando de uma maneira especial a todos os nossos amigos, a todos os nossos irmãos neste momento. Eu gostaria de dizer que os nossos trabalhos aqui na igreja, aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, qual a gente sempre tem mantido informado, dizer que nós temos um dia de oração amanhã. Isso aqui na igreja é um costume nosso, é um hábito nosso. A gente, as sextas-feiras, a gente tem esse momento de oração, esse dia separado para orar a Deus, falar com Deus, organizado em turnos, e nós temos sempre levado na presença de Deus, e Deus tem tido misericórdia e tem nos guardado. Então, os irmãos já têm conhecimento que a gente abre a igreja às 6 da manhã e fica até às 6 da tarde, e sempre em oração, buscando a Deus, clamando a Deus, estando na presença de Deus. Dizendo também que neste domingo nós temos a nossa Santa Ceia aqui na igreja, o primeiro dia de novembro. A nossa Santa Ceia, ela é às 9h30 da manhã. Então estamos convidando também, relembrando os nossos irmãos, não faltem a Santa Ceia, estejam na Santa Ceia, que é o culto principal da igreja. Uma palavra que a gente sempre diz, todo crente que leva Deus a sério, ele não falta a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é o culto principal da igreja. Tá bom? Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão já conectando conosco, se ligando com a gente. E eu gostaria, antes de tudo, de orar a Deus, depois a gente vai estar falando da palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença neste momento. Nós adoramos o Teu nome porque Deus é poderoso, Deus é grandioso. Nós entendemos a grandiosidade deste momento que nos está sendo proporcionado, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra mais importante que existe. É uma palavra que fala de coisas eternas e de onde a gente tem a possibilidade de, sim ou não, estar com o Senhor na eternidade. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos, porque a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos a Deus. Predicados e méritos nós não temos nenhum, mas Deus nos escolheu e por isso nós estamos aqui para compartilhar a Tua palavra com aquelas pessoas que vão estar nos ouvindo nesta noite. Então que Deus, Senhor, nos ajuda, nos fortalece e nós não abrimos mão da presença do Espírito Santo aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, gente, estamos aqui nesta noite acompanhado pelo Davi, que está sempre nos assessorando, também pela minha esposa, no qual nós queremos agradecer pelo carinho, também pela disponibilidade dos nossos irmãos, de estar com a gente, estar aqui para que a gente possa fazer uma gravação, uma transmissão com excelência, e é isso que a gente tem procurado ser. Dizendo também para vocês que a gente tem a intenção de ser bênção para vocês, de ser útil para vocês. E que estes momentos que a gente passe junto aqui, falando, compartilhando, interagindo com vocês, porque os irmãos e os amigos podem nos mandar aí que está ligado, e eu obviamente já vou estar falando o teu nome, mandando um abraço para vocês. Mas eu tenho certeza que a minha irmã, Claudinha, ela sempre está ligada com a gente, então quero mandar um abraço para ela, para a família querida e amada nossa. Também quero mandar um abraço para o meu filho, para a minha filha, o Alex, o Alexandre, e também para a Juliane, juntamente com o Anthony e as crianças que com certeza estão ligados com a gente. Todos os irmãos, comecem a mandar aí um alô, e eu vou ter o maior carinho de falar o nome de vocês, mandar um abraço para todos vocês. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada que eu quero nesta noite compartilhar com todos vocês. Um texto muito conhecido da Bíblia, que está em Lucas capítulo 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando ele perto,
de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, louvava a Deus, dava louvores a Deus. Eu quero falar algumas coisas com vocês e daqui a pouco eu vou estar orando a Deus e com certeza Deus vai estar encontrando você, encontrando aqueles que estão ligados com a gente. Este texto é um texto bem conhecido no meio evangélico. Acredito que se tem alguém que já falou a palavra, ou mesmo que você foi numa igreja, você já ouviu falar do cego de Jericó. Um texto muito interessante, de como Deus agiu na vida deste homem. Mas o que eu quero falar é o seguinte: todo mundo, todas as pessoas, elas querem um milagre, certo? O fato é que todos querem um milagre. E tem outras pessoas, alguns nem mesmo acreditam que milagres existem. Então tem uma classe de pessoas que eu estou falando, quem sabe nesta noite, que as pessoas querem um milagre. Talvez eu esteja falando agora para alguém que está precisando de um milagre. Milagre é um fato ou um acontecimento fora do comum, certo? Fora do comum. Então milagre quer dizer basicamente isto. E na verdade, outros também não acreditam em milagre nem acreditam que milagres existem. E na verdade, eu quero falar uma coisa para vocês, que os milagres, eles não são acidentais. Milagres não são acidentais. Você, de repente, vai esbarrar no milagre na tua vida. Não tem essa possibilidade, tá certo? Você sair da tua casa e ali na esquina um milagre está esperando por você. Aquele milagre que você precisa vai acontecer. E uma coisa interessante também que eu posso observar pela palavra de Deus e pelo texto em síntese que nós estamos falando nesta noite, os milagres também eles não são demonstração de um Deus egoísta e exibido, tá certo? O que eu estou falando para vocês é uma coisa muito séria, que os milagres eles não são demonstrações de um Deus que é egoísta, tá certo? E de um Deus que é exibido, que está dando show, fazendo milagre para todos os lados. Não funciona assim, tá certo? Mesmo que às vezes a gente tenha esta ideia, as coisas não funcionam assim. Milagres acontecem a que pessoas que querem, que buscam os milagres e que precisam dos milagres também. Então agora me direciono nesta noite a você que está me dando o prazer de estar me ouvindo nesta noite. Quero dizer para você o seguinte: milagres acontecem a pessoas que precisam, e se você está precisando deste milagre, nesta noite você pode receber um milagre. Porque o cego de Jericó, ele traçou um caminho para receber esse milagre, tá certo? Ele estava em desvantagem. Humanamente falando, ele era a pessoa menos provável que fosse receber o milagre. Mas ele queria um milagre, ele precisava de um milagre e ele buscou este milagre, tá certo? Então você que está me ouvindo, quem sabe tenha ligado agora aí e eu estou falando exatamente sobre milagre. Espera um pouquinho que eu estou falando da palavra de Deus neste momento. Então eu estou dizendo que os milagres eles acontecem às pessoas que precisam, às pessoas que querem, às pessoas que buscam, tá certo? Aqui eu quero dizer que às vezes a gente fica de braço cruzado, sentado, sofrendo. Tá certo? O cego poderia ter feito isso. Estou conversando com vocês, procurando tirar lições da palavra de Deus, que essas lições venham ser úteis a gente que está aqui
nesta noite ouvindo a palavra, que muitas vezes a gente precisa de uma coisa, a gente fica sentado, e uma linguagem que a gente usa e aprendeu e usa muitas vezes é o seguinte: se Deus quiser, eu vou receber, Deus é que sabe. E se você e eu, olhando este texto, a gente vê aqui que não é bem assim, certo? Jesus sabia, se ele quisesse, ele queria, mas quem teve que tomar uma posição, quem teve que buscar, quem quis, quem precisava, era o homem no qual a gente está falando. E às vezes, não, se Deus quiser, Deus é que sabe, Deus é que sabe, Deus vai me dar quando Ele quiser. Não, aqui não. O cego que a gente está falando, a palavra nessa noite, ele não perdeu a oportunidade que lhe fora oferecida. Tá certo? Porque ele ouviu um barulho diferente, ele se antenou. Tá certo? Então a gente sempre deve estar, eu estou falando aqui num linguajar bem simples para que a gente entenda, para que eu me comunique contigo e você entenda isto, vocês que estão aí, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar ligado, principalmente quando se fala a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra, tá certo? Deus vela pela sua palavra. Então quer dizer, a palavra de Deus, a gente não joga a palavra de Deus fora. Ela sempre faz aquilo que apraz ao coração de Deus. É porque a gente às vezes está acostumado, né? Vou jogar conversa fora. Deus não joga conversa fora. Quando a gente está falando da palavra de Deus, Deus tem responsabilidade pela sua palavra. Mas quando a gente fala da sua palavra, tá certo? Muitas pessoas... Falar uma coisa para você agora bem interessante. Muitas pessoas, elas não gostam de onde estão, mas nunca decidiram aonde elas querem chegar. Elas não gostam do lugar aonde elas estão. Elas não gostam da situação que estão vivendo, da situação que lhe foi imposta. Certo? Ela não gosta absolutamente dessa situação, mas ela não decide aonde ela quer chegar. Então, eu estou falando para você da palavra de Deus nessa noite, tentando explicar para que uma luz do Espírito Santo venha sobre você, venha à tua mente, e que uma posição seja tomada e o quadro que talvez você esteja vivendo nesta noite, seja revertido pelo poderoso nome de Jesus. Tá certo? Então, a pessoa não gosta de onde está, mas não decide aonde quer chegar. Então, não posso sair de onde estou até que eu decida onde eu quero chegar. Quer dizer, eu não posso sair do lugar onde estou porque eu estou acomodada. A pessoa às vezes está acomodada com tipos de enfermidades, com tipos de dificuldades, com um tipo de vida, com um tipo de vida até profissionalmente. Isso pode se estender espiritualmente. A gente se acomodou. A gente está acomodado num tipo de situação, não gosta desse tipo de situação, mas está acomodado a esse tipo de situação. Então eu estou falando para vocês nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu já continuo conversando com vocês, e eu quero dar um abração aqui a pessoas que estão com a gente, tá certo? Dei uma paradinha aqui. Um abração a Patrícia Dias Silveira, nosso abraço a você, Patrícia. Que Deus te abençoe. A Márcia Mafalda Osório, um abração. A irmã Márcia, querida, amada nossa. Ao Leomar Pereira, um abração para você, Leomar. Que Deus te abençoe, meu querido. Que essa live venha contribuir com um amigo nesta noite. Obrigado aí pelo carinho. A Viviane Laís dos Santos. Obrigado, Viviane, pelo teu carinho também, por estar ligada com a gente. A irmã Maria Rodrigues, ali da cidade de Santiago, obrigado também. Sempre está nos acompanhando, sempre está ligada. Tereza Almeida, ali da cidade de Juí, um abraço, nosso carinho, obrigado por estar ligada com a gente. A Celi Guzmão, essa aqui é uma parente da gente, um abraço, Celi, a você e a toda a tua família. E que essa live nesta noite possa ser útil, a palavra de Deus possa ser útil a vocês que estão nos ouvindo aí. Também a irmã Nilza Oliveira, obrigado, irmã Nilza, pelo carinho. E também a irmã Maria, exatamente, irmã Maria,
e a irmã Maria, ela pede oração, o qual nós vamos também estar orando, tá bom? Vocês continuem compartilhando, nos mandando aí um alô, que com certeza eu vou estar falando o nome de vocês, vou estar mandando um abraço para todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Então, eu estava continuando falando sobre o texto aqui, eu estava dizendo que tem pessoas que elas não gostam de onde estão, mas não decidem onde querem chegar. E eu não posso sair da onde eu estou se eu não decido aonde eu quero chegar. A gente extrai deste texto algumas coisas bem interessantes, tá certo? A pessoa não gosta de onde está, estou falando aqui, vou me dedicar um pouco aqui, conversar com vocês, não gosta de onde está, mas não decide onde quer chegar. Acomoda-se, tá certo? Tem uns que chegam a dizer, a minha dor de cabeça, a minha dor de dente, a minha dor no estômago, quer dizer, fala com tanta fé e com tanto prazer, que se acostumou, e aquilo é um incômodo, é uma coisa desconfortável, um momento, é algo desconfortável que a pessoa está vivendo na vida, certo? Mas acostuma com isso, está desconfortavelmente, posso dizer eu, desconfortavelmente numa situação que não gostaria de estar, mas não faz absolutamente nada para sair deste momento, deste estado. Então este cego aqui, eu gosto de examinar a palavra e ele nos leva a pensar em algumas coisas, tá certo? Ele não gostava do lugar onde ele estava, e por isso, o que ele faz? Ele era cego. E uma outra coisa interessante que eu vejo nesse texto, é que ele era cego, ele ouvia, mas não via. Então este cego, ele se coloca no mesmo patamar nosso. Nós não conseguimos ver Jesus, tá certo? Nós não conseguimos ver, porque nós não conseguimos ver Jesus, nós sabemos pela sua palavra que ele é um Deus onipresente, quer dizer, ele está em todo lugar, onisciente, ele sabe de todas as coisas, e onipotente, ele tem todo o poder, nós entendemos que são atributos que ele tem. Então, o fato é que quando a gente ora, a gente não está gritando a esmo, não está gritando para alguém que não possa nos atender. Quando a gente diz que Deus não nos ouviu, nós estamos chamando Deus de surdo. E Deus não é surdo, Jesus não é surdo. A gente vê por esse texto aqui que o cego não gritava a esmo. Ele dizia o seguinte, quando ele perguntou e soube quem estava ali, para quem ele estava se dirigindo o seu grito, disse, é a minha chance da minha vida, é a oportunidade da minha vida. E eu quero falar para você agora, eu quero dizer que hoje Deus está abrindo uma possibilidade para você, está abrindo uma porta para você, está abrindo uma oportunidade, como eu estou falando aqui no texto, extraindo algumas coisas do texto para conversar com você. O seguinte, Deus está abrindo possibilidades de você sair deste lugar que você não gosta, mas que desconfortavelmente, como eu falei, você está, mas que você tem a chance, quando a gente usa a fé e sabendo com quem você está falando, o poder deste Deus, você tem essa possibilidade, a mesma possibilidade que teve o cego. Tá certo? Então, é uma possibilidade muito grande. A gente não vê, mas a gente crê. O cego não via, mas ele sabia exatamente para quem ele estava gritando. Tá certo? E se a gente observar, eu estou falando no texto de Lucas, mas se nós observarmos no texto que foi narrado também essa história de Marcos, o Lucas não fala isto, mas Marcos ele fala lá no 10:46 de Marcos, ele diz que o cego jogou a capa fora e foi ter com Jesus, tá certo? No texto de Marcos diz o seguinte, que ele joga a capa fora e vai ter com Jesus. Aquela capa, para a gente entender, ela protegia ele do frio e do calor, mas ele está saindo daquele lugar, certo? Muito interessante isso. O cego, ele nos passa uma lição tremenda. Ele está saindo daquele lugar quando ele joga fora a capa. Quer dizer, eu não vou precisar mais dessa capa, porque eu estou saindo deste lugar, porque Jesus me chamou, eu estou saindo deste lugar e eu nunca mais vou voltar para este lugar. Então isso é muito interessante, gente amada. Para vocês que estão aqui
nos ouvindo nesta noite, vivendo este momento, que a gente está falando da palavra de Deus, quando ele joga a capa fora, que era importante para ele, num outro tempo, em uma outra situação, quem sabe ele não abandonaria esta capa jamais. Mas quando Jesus o chamou, ou chamaram ele, certo? Chamaram ele, que Jesus estava chamando, ele atirou a capa fora. O que quer dizer isso, gente? Eu estou saindo daqui e eu não vou voltar mais para este lugar. Este lugar eu estou dando a Deus, já era na minha vida, e que você, meu irmão, minha amiga, pessoas que estão nesta noite me ouvindo, que você ouvindo esta palavra, crendo nesta palavra, você diz, eu vou sair deste lugar e eu nunca mais vou voltar para este lugar. Amém? Então isso que eu estou tentando falar para você, trazendo essa palavra para você nesta noite. Ele não gostava de ficar pedindo esmola, gente. E ele disse, pedir esmola é viver muitas vezes dos restos dos outros. Nós não precisamos de resto de ninguém. Nós podemos comer na mesa, porque filhos somos de Deus. Então, gente amada, que nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu estou falando da palavra para você. Creia nesta palavra, nesta noite, por favor, você que tem vício, sai do vício, abandona isto. No nome de Jesus, essa é uma noite de milagre na tua vida. Sai desta angústia, sai da tristeza, sai desta doença que você fala até como eu posso dizer, com certa grandeza, dizendo que essa doença é minha, com certo orgulho, desculpa, me fugiu a palavra aqui, mas com um certo orgulho você fala, esta minha dor de cabeça, essa minha dor no dente, essa minha dor não sei aonde. Eu quero dizer para você agora, no nome do Senhor Jesus, sai deste lugar, não volte mais. O cego, ele tirou a capa, quer dizer, ele manda uma mensagem e que a gente aprenda essa mensagem. Eu estou saindo deste lugar e eu não vou voltar mais a este lugar. Quero também falar para vocês aqui, mandar mais uns abraços para algumas pessoas, e a gente já volta aqui, logo vamos estar orando. Está conosco também a irmã Marlene Brito, e a irmã Marlene Brito, ela está pedindo oração. Também a nossa querida amiga do coração, a Baldomira Cortes, ali da cidade de Tupã-Siretã, Deus abençoe, obrigado por estar ligado com a gente, que saudade. Também a irmã Corinha Silva, acho que eu estou lendo certo aqui, um abração para você, minha irmã, que está ligada com a gente aí, tá bom? Obrigado, muito obrigado. Então, eu estava falando o seguinte, se alguém quiser mandar aí, se tiver mais alguém aí, pode me dar aqui que eu vou mandar um abraço, não tem problema. Então, eu estava falando o seguinte, sai deste lugar para nunca mais voltar. Eu tenho um exemplo particular meu, que eu vou falar bem ligeirinho. Eu trabalhei por 13 anos numa empresa, tá certo? E quando eu resolvi sair dessa empresa, não vou citar nomes aqui, quando eu comecei muito jovem, trabalhei por 13 anos nessa empresa e daí eu queria alguma outra coisa. Eu já estava ficando, não estava ficando legal, já estava ruim para mim, eu queria algumas outras coisas, e eu vi que dentro dessa empresa eu não teria as possibilidades que eu gostaria de ter, e daí eu estava desconfortável já, talvez isso sirva até para alguém, mas no momento que eu saí da firma, eu não saí falando mal da firma, quando eu assinei os documentos lá de saída de empresa, eu ergui minhas mãos para o céu, já era crente, muito jovem, mas era crente, e disse assim, Senhor, eu te agradeço por essa empresa, muito obrigado, mas nunca mais. Te agradeço porque essa empresa foi importante, aprendi a trabalhar, sustentei minha família até aqui, mas eu disse, eu nunca mais quero voltar neste lugar. Nunca mais. Eu quero ir para frente. Então essa palavra nesta noite, que o cego está saindo do lugar, quando ele atira a capa, ele diz, eu nunca mais quero voltar para este lugar. Tá certo? Peça o seu milagre. Peça. Porque Jesus diz o seguinte, pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Certo? Então, resumindo esse texto aqui, mostre a sua necessidade, a capacidade de Deus. Entendeu? Mostre a tua necessidade, a capacidade imensa de Deus. Quer dizer, para Deus não tem barreira. A gente tem muitas barreiras, muitas coisas nos barram, mas a Bíblia chega a dizer, numa dificuldade, numa Deus que Deus prometeu para Sara, ela já tinha passado o tempo de fertilidade para gerar um filho, já estava com 90 e poucos anos, e até ela duvidou e tal, e daí tem uma palavra que eu acho muito interessante que o anjo falou, disse, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Quer dizer, mostre a tua necessidade, por maior que seja, por mais grande que seja, mostre a tua necessidade, a capacidade de Deus. A capacidade de Deus transformar, como aconteceu, daqui a pouco a gente fala aqui, de transformar, de dar vida, fazer coisas tremendas, porque nós estamos falando de um Deus tremendo. Seja persistente. Seja persistente. O que Jesus disse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Tá certo? Um abração ao irmão Júnior. Tá certo? De Tupanciretã. Meu amigo, meu irmão. Que prazer tê-lo comigo. Um abração, Júnior. Saudade do amigo, do irmão. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar ligado com a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Então, seja persistente. Jesus está dizendo para a gente ser persistente. A Bíblia diz o seguinte, e os que iam passando, repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, mais uma coisa interessante que eu quero falar para vocês nesta noite, é o seguinte, não permita que aqueles que duvidam do seu milagre, eles façam parte do teu círculo de amigos. Não permita, vai dar problema. Por quê? Porque eles vão criticar você, tá certo? Com certeza, eles vão criticar você. Eles podem se sugerir para você que as coisas fiquem da maneira que estão. Porque como eu estava falando antes, eu disse que milagre é um acontecimento, é um fato fora do comum, quer dizer, é uma coisa que não é comum, é um acontecimento, um fato fora do comum. É uma coisa difícil de acontecer, mas possível. Então estes teus amigos, eles vão criticar você. Eles não vão entender que você está conseguindo crer que Deus pode fazer uma coisa na tua vida e eles não vão entender. Eles vão até sugerir para você que você deixe as coisas como estão. Para de pensar nesse troço de Deus, de besteira. Que besteira é essa? Isso é impossível de acontecer na tua vida. A gente diz que as pessoas repreendiam um cego gritando. Quer dizer, cara, isso não é para você. Te acostuma a viver na beira do caminho, te acostuma a ir pedir esmola. Quer dizer, você não tem possibilidade nenhuma de sair dessa situação. É isso que a gente está ouvindo as pessoas repreenderem. Repreender não é falar educadamente, repreender é gritar, falar asperamente. Se você procurar o sentido da palavra repreender, é tipo a gente tocar um cachorro para fora, a gente tocar um cachorro lá para fora, a gente não toca assim, faz favor, se você quiser não, a gente grita e fala muito. Então, asperamente, eles estavam repreendendo o homem. Então, criando dificuldade, mas graças a Deus que o homem não ouviu. Então, eu quero trazer isso para você. Não deixe que pessoas que não acreditem no milagre, nem compartilhem com ele, façam parte do teu rol de amigos, porque eles vão dificultar, eles vão incentivar você a deixar as coisas como estão, tá certo? Mas eu quero dizer para você que quem não gosta de estar neste lugar é você. Quem não gostava de estar naquele lugar era o cego. Era o problema dele. O que as outras pessoas falavam não importa.
Ele que precisava sair dali. Então, quem sabe eu esteja falando com pessoas que é você que quer, que tem que sair do lugar que você está. Tá certo? É você. É você. É você que precisa, não é os outros. Tá certo? Então, quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, ouse a resistir. Alimente a sua fé com a palavra de Deus, tá certo? Milagres, eles são para os persistentes. Jesus diz o seguinte, a Bíblia diz assim, Jesus manda que lhe trouxessem, chama ele depois de todos esses procedimentos, grito, repreensão e tal, ele não perde a oportunidade, ele grita, e Jesus para e manda chamar. Eu quero dizer para você que Jesus, ele ouve. Talvez ele não pare no momento que você quisesse que ele parasse, ou queira que ele parar para você. Mas ele para no momento que ele acha que tem que parar. Mas no momento que ele para, ele chama o cego. Chamando o cego, pergunta, o que queres que eu te faça? Jesus já foi muito direto, tá certo? Pergunta. Jesus sabia que ele não era cego, mas daqui a pouco o cara queria dinheiro, tá certo? Mas Jesus pergunta para ele o seguinte, o que quer que eu te faça? Você está gritando, você está pedindo, eu estou aqui, pergunto para você, para te atender. O que quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver. E ele diz o seguinte, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. Então essa história terminou bem. Nós temos uma história que terminou bem, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para ficar da mesma maneira. Mas Jesus passou no caminho daquele homem, Jesus passou por Jericó. Eu quero me atrever a dizer que Jesus está passando hoje, aqui, agora, na tua casa, porque eu fui escolhido por Deus para falar da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, se você crê, não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade. O cego nos ensina a não perder a oportunidade. Jesus talvez não passou mais em Jericó, tá certo? Mas ele não perdeu a oportunidade. Eu quero dizer que milagres existem e eles são para os persistentes. E que esta noite pode ser uma noite de milagres sobre a tua vida. Então, que Deus abençoe você. Nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar falando com Deus. E eu creio que milagres podem acontecer na vida daquelas pessoas que querem, que precisam. E que você está disposto. Eu volto a falar uma coisa. Você não gosta do lugar onde está. Então, faça alguma coisa agora para sair desse lugar. E, por favor, nunca mais volte para esse lugar. Olha a vida do cego. Ele sai, seguiu Jesus, glorificando a Deus. As coisas ficaram para trás. Eu acredito que ele não queria nem lembrar daquele lugar que ele ficava. Era um lugar triste. Ali naquele lugar ele comia restos. Ele sofreu muito. Ele vivia confinado. Mas Jesus deu uma nova vida para ele. E é isso que ele faz e quer fazer com você. Tá certo? Eu quero orar com todos vocês, aquelas pessoas que nos pediram oração, irmã Maria, algumas pessoas que nos pediram a oração, nós vamos orar agora. E uma coisa eu tenho certeza, Deus vai encontrar você, Deus vai abençoar você neste momento. Eu quero ainda mandar uma oração para mais pessoas aqui, Corinha Silva, que eu já tinha medido, pede oração, e também pelo Adelar, é isso, né? Adilan Oliveira. Adilan possivelmente seja um amigo nosso aqui da cidade de Juí, mas um abração para vocês também. Nós também vamos orar aqui pela Corinha da Silva que está pedindo oração. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus agora. Você viu que a fé, ela arrancou das mãos de Jesus, a fé arrancou da boca de Jesus uma palavra para o cego. E que a gente nesta noite possa acontecer isso com a gente. Aquela palavra que você precisa da parte de Deus, aconteça na tua vida hoje. Venha sobre a tua vida. A todas aquelas pessoas que quiserem orar com a gente, nós vamos orar agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho. Eu não tenho ideia de aonde com quem nós estamos conversando,
Com quem está atingindo esta palavra agora, eu não tenho ideia. Mas eu tenho certeza, porque Deus é um Deus que é daqui e um Deus que é do outro lado do mundo. Para Deus não tem impossível, porque Deus está presente aqui e Deus está presente a todos os lugares. E Deus sabe exatamente o que essas pessoas que estão aí, em nome de Jesus, pessoas que estão neste momento orando conosco, recebendo oração, e elas estão incomodadas e querem sair do lugar aonde elas estavam. Lugar de enfermidade, lugar de doença, lugar de angústia, lugar de tristeza, lugar que é desconfortável para esta pessoa. Mas hoje ela está se levantando em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus eu quero invocar a tua bênção sobre a vida desta pessoa. Invocar a vitória de Deus sobre a vida desta pessoa agora. No nome de Jesus eu tenho certeza que a tua boa mão está se estendendo favoravelmente sobre esta pessoa e ela está começando a se alegrar agora. Se havia tristeza, o Espírito Santo que está aqui, está aí agora, está começando a levar alegria a esta pessoa. E enfermidades agora, eu estou dizendo para vocês deixarem estes corpos. Deixa o organismo, deixa a mente, deixa onde você está localizado a enfermidade. Sai agora, eu estou ordenando, no nome de Jesus, estou mandando embora essa enfermidade da vida desta pessoa. Agora, e nunca mais volte. E eu também oro neste momento a todas aquelas pessoas que têm doenças, e as doenças são doenças espirituais, causada por espíritos malignos, como Jesus estava no templo e uma mulher estava sendo encurvada, e não era uma doença que era uma doença, embora se manifestando fisicamente, ela era uma doença espiritual. E eu quero repreender agora da vida de pessoas que têm esse tipo de sintoma e que espíritos malignos estão alojados no organismo, na mente destas pessoas. Eu estou repreendendo agora, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia todo mal, saia dos relacionamentos desta casa, que só há briga e confusão. Saiam agora, no nome de Jesus. Assim eu oro e abençoo no nome de Jesus. Amém. Sei que algumas pessoas estão nos acompanhando, né, Davi? Eu gostaria que você fizesse um ato de fé agora. Você desse um passo assim, ó. Eu estou saindo deste lugar para nunca mais voltar. Uma coisa simbólica, mas eu gostaria que você repetisse comigo. Você que está aí ligado, diga comigo. Eu estou saindo deste lugar, desta enfermidade, ou não sei o problema que você está vivendo, você está dizendo, diga comigo, professe essa palavra, diga em nome de Jesus, eu estou saindo deste lugar para nunca mais voltar. Eu estou saindo dessa enfermidade para nunca mais voltar. Eu estou saindo deste problema financeiro para nunca mais voltar. Eu estou saindo deste momento difícil para nunca mais voltar. Diga assim comigo, porque a partir de agora, se você que está me ouvindo estava fora da comunhão dos santos, diga comigo, eu estou saindo deste lugar para nunca mais voltar. Eu vou seguir Jesus e eu vou glorificar a Jesus. Amém? Faça isso aí na tua casa, convide alguma pessoa que está com você aí, grite bem alto. Nós estamos saindo deste momento difícil, estamos saindo do desemprego. Diga isso aí, professe dentro da tua casa, para nunca mais voltar. Diga isto. E depois testemunhem das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Um grande abraço. Obrigado, gente amada, pelo carinho. Obrigado pela minha esposa que está trabalhando, que manda aqui os nomes. Obrigado também pelo Darwin que está aqui. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado. Até a próxima.